Fala, rapaziada, beleza? Vamos ver aí a entrevista do professor Ceni. Quero ver uma resposta específica dele. Só uma resposta que ele deu, é a única que interessa, é sobre as polêmicas de expulsão ou não, o que condicionou o jogo do Vasco e Bahia. É, já faz um tempinho que eu quero ver essa entrevista. Eu demorei um pouco para ver, mas vamos ver agora e vamos reagir aqui ao que o professor Ceni está falando. Vamos lá. Rogério, eu queria que você falasse a respeito Vou tentar ficar calmo. do jogo hoje em si, das duas mudanças, né? A escolha do Gilberto para iniciar a partida e do Rezende também. E até o momento ali da expulsão do Jean Lucas, o que é que você pode falar da tua equipe que estava vencendo a partida? Bom, eu acho. Boa noite. Eu acho que estava um jogo equilibrado, um jogo bem disputado. O Vasco conseguindo alçar as bolas na área e conseguindo chegar ou ter oportunidades de gol nesse sentido. Tinha um controle até de bola maior do que a gente, mas não entrando dentro da nossa área, não tendo nenhuma chance clara de gol. Nós saímos na frente numa pressão. E o que Calma, deixa a gente assim. calma. O Vasco tinha dado uma bola na trave com o Nuno no começo do jogo e ele não viu também. Isso aí, Rogério Ceni tá lendo o jogo bem pra caramba, né? Vamos lá. Um pouco confusa são os critérios, né? O lance do Jean, eu não sei se pega nele, eu não vejo, não é uma cotovelada, não é uma. Não é uma cotovelada. O Jean Lucas faz assim na cara do Barros e ele faz assim. Ele faz assim. O rosto do Barros no vídeo faz assim o rosto do cara. E pro Rogério não é uma cotovelada. Não, não é uma cotovelada. Mas vamos lá, vamos seguir. Ele gira o corpo, pode ter raspado. Foi sem querer, Lan. Foi sem querer. O braço dele na cara, o cotovelo, na cara de um cara de 1,80 de altura, foi sem querer. Não é do Soteldo, tá? Porque se pega aqui no Soteldo, o Soteldo é baixo. Beleza. Não, no rosto de um cara de 1,80 foi sem querer. Rapaz, mas e o lance do Juba com 1 minuto e meio? Que o volante deles dá com a mão na cara do Juba. Foi assim que ele fez? Olha o lance, foi assim que ele fez, Rogério. O Barros faz assim pra proteger o jogador do Bahia. Acho que é o Juba, né? Que ele falou que é o Juba. Bate aqui. Esse lance é pra amarelo. No máximo pra amarelo. Muitas vezes o juiz nem dá, porque vê que foi um lance sem intenção, foi só uma proteção, e acaba pegando. É lance normal de jogo. Pode, se você quiser dar um amarelo, você pode dar um amarelo também. Não tem. Se fosse eu daria um amarelo. Se fosse contra o Vasco, eu ficaria muito puto do jogador não ter tomado amarelo. Então, preciso ser coerente e falar que sim, um lance para amarelo. Na hora do jogo, vai dar. Primeiro lance de jogo, o Barros já vai tomar amarelo, já vai ficar amarelado o resto do jogo. Mas não ficou. Beleza, tudo bem. Mas era pra ter tomado, tá? 1 minuto e meio. Aí o lance do David no escanteio, no pré-escanteio, que o Gilberto tá atrás dele, ele vira, dá uma mãozada e pega aqui, seu David. Ah, Rogério, se ele nunca jogou futebol, parece que nunca jogou. O Gilberto empurra ele. O Gilberto empurrou o David deu um tapa no braço, tipo, empurrando o cara também, de volta. E aí o Gilberto, muito malandro, cai para trás e fica com a mão na cara. Aí o Gilberto pede atendimento na cara que falou que cortou o rosto dele. Ele é tão simulador, o Gilberto, que ele faz isso. E o Rogério Ceni só tá esquecendo de um detalhe, que o mesmo juiz no ano passado expulsou o David num lance com o Gilberto, que o Gilberto simulou de novo, simulou ter tomado um tapa, não tomou o tapa, não pegou no rosto, ele se jogou para trás, ficou rolando no chão, fingindo que tinha tomado um tapa, e o juiz deu o segundo amarelo pro David e expulsou. Erroneamente, o juiz louco, o juiz é maluco, é a segunda vez que ele prejudica o Vasco contra o Bahia, e o Rogério Ceni tá reclamando do juiz ainda. É desse juiz que o Rogério Ceni tá reclamando. Eu não sei mais, assim. Ele queria o quê? Que o cara fosse. O cara fosse. é, expulso por um lance que o jogador dele tá simulando? É isso que ele queria. Que se o Gilberto fosse 10 centímetros mais baixo e pegasse no rosto, Se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. seria expulsão. Como pegou no ombro o tapa que o David deu. Então, assim, o problema é que a gente já conhece a pressão que Como pegou no ombro o tapa que o David deu, então não pode expulsar.
Mas se o Ceni fosse o juiz, tinha expulsado o David, porque o David, né? Aí assim, o Jean Lucas dá uma cotovelada na cara do Barros, ele não quer que expulse. O David dá um tapa no braço do Gilberto, porque o Gilberto empurrou ele, aí ele quer que expulse. Feita aqui, já, a gente vê dentro aqui no saída da arbitragem, a gente vê a pressão que é feita no árbitro e é feito. Pedrinho foi pra cima do árbitro, o Pedrinho tava puto, não tá certo, pode tomar medida disciplinar. Tá errado o Pedrinho fazer isso, mas o Pedrinho ficou puto e tava defendendo o Vasco. Então também passa um pano. Pra isso aí eu passo um pano. Porque o que o juiz fez com o Coutinho. Ah, e ele não citou, né? Ele não citou aqui o Coutinho, né? Não falou aqui que o Coutinho. Que o Rezende quase lesionou o Coutinho, né? Critérios distintos. Como é que chama o VAR pro lance do Jean? Como é que não chama o VAR pro lance do Juba? Como é que Porque não é balanço do VAR, meu lindinho, meu querido. Não é balanço do VAR. Você sabe que não é. Você sabe. Você tá se fazendo de vítima, mas você sabe que não é. chama o VAR pro lance do Sanabria? Que não teve absolutamente nada, mas não. Não teve, não. Não, o Sanabria não teve. Ele pulou com a sola na canela do Pumita, arrastou para baixo, mas não teve nada. Não tirou o pé, não teve nada. Ele foi parecendo que estava acelerando um carro de corrida, mas não foi nada. Não foi nada. O VAR não podia ter chamado aquele lance. Como que o VAR chama naquele lance? Né, Ocene? Só tem santo no Bahia. É o Santo Gilberto, é o Santo Sanabria, é o Santo Rezende. Só tem santo no Bahia. O Santo Ceni. Vamos canonizar todo mundo do Bahia. Só tem santo. Não tem um. Não tem um naquele time que faz uma falta de verdade. O juiz que é mal e só tem santo no Bahia agora. É o que ele tá falando aqui, só santo. E o Cauã Barros tinha que ir no tobofogo direto, pelo que o professor Ceni tá falando. Então vamos canonizar geral. Vamos canonizar geral aí no Bahia. Chama no lance do Gilberto em que o David agride ele. Então, assim, o jogo é até o minuto da expulsão e nós não conseguimos suportar aqueles 8 minutos que faltavam, 10 minutos que faltavam do primeiro tempo para tentar ajeitar melhor o time. E digo mais, se tivesse mais tempo, tinha tomado taca, tinha tomado mais gol no primeiro tempo, porque o Vasco estava voando e o Bahia estava entregue. O Vasco ia meter mais gol no Bahia. E para o segundo tempo, infelizmente, ainda no cruzamento, a bola desvia, se eu não me engano, no Sanabria, né? Acho que o Gabriel dá uma escorregada no lance, o Gilberto poderia estar fechando um pouquinho, o Coutinho entra e faz o gol. Mas eu acho que o jogo vai. E o gol do Vasco, o segundo tempo foi sem querer. Porque o Santo escorregou, o outro Santo não foi, o outro Santo não fechou. Aí o gol do Bahia foi sem querer. Então, o gol do Vasco foi sem querer em cima do Bahia. Então, né, foi só um acaso que o Vasco ganhou o jogo do Bahia. Ele é definido nisso, nesses detalhes, que nos lances contra nós foi chamado VAR, até em lances que não tinha nem necessidade de chamar, que era o caso do Sanabria. E nos lances que poderiam ser usados da mesma maneira, do mesmo critério que foi dada a expulsão do Jean Lucas, poderia ser feito no lance do... Lances diferentes, ele queria o mesmo critério. Em casos diferentes e parágrafos diferentes da regra, ele queria o mesmo critério. Do Cauã, se eu não me engano, com o Juba, e no lance do David com o Gilberto. E aí não é nem chamado VAR, não é nem verificado imagem, nada. Então a gente vê a diferença entre o direcionamento que o cara que está lá em cima do ar-condicionado, não vou nem falar tanto do árbitro, hein? Mas o cara lá em cima do ar-condicionado, ele dá a direção que ele quer no jogo. Eu vi agora a imagem do lance do jogo do Grêmio com o Botafogo. Tô falando com Deus agora. Você tá falando com Deus agora. Ele está falando com Deus agora, você acredita? O cara lá de cima. Vai ligar lá no Vaticano agora. Vai ligar no Vaticano. Pô, tudo bom aí, ó. Segue a documentação para canonização. Ele não falou do Coutinho, né? Que louco, né? Esse lance ele não lembrou de falar. Que estranho. Ele não lembrou que o Rezende quase lesionou o Coutinho naquele lance, que o juiz não deu nem falta. Mas isso ele esqueceu, gente. Infelizmente, o Bahia foi prejudicado, né? Segundo o professor Ceni. E o Vasco é mal. O Coutinho, pelo jeito dele, o Coutinho deve ter simulado a entrada do Rezende, que se ele não citou, sim. Não sei também, né?
Mas se ele não citou, eu não sei, acho que ele esqueceu. Deve ter esquecido, né? Deve ter esquecido. Pobrinho, pobrinho, pobrinho do tal do professor Ceni do Bahia, que foi prejudicado de novo, né? Que o Vasco fez pressão. O cara tinha pra ter 3 jogadores expulsos, mais um amarelo pro Gilberto, por simulação. E ele não deu. E aí o Bahia ainda foi prejudicado. É loucura, cara. É loucura isso daqui, cara. O cara rir da nossa cara aqui, falar que não tá. Falar que o time dele não foi prejudicado. É loucura isso daí, cara. Loucura. É, assim, você não quer resolver o problema. Quer que seja favorecido. Não, não quer resolver o problema. Não quer. Se o time dele acontece algo do tipo, ele fica quietinho. Então, sim. É postura de quem quer resolver o problema? Pra mim não é. Desculpa, pra mim não é. Não é. Se você gostou de. Não vai nem continuar essa entrevista aqui, que não serve pra mais nada. Isso aqui, só essa parte que eu queria falar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, segue o canal, comenta aí se você concorda comigo, se você concorda com o CN, ou se você não concorda com nenhum dos dois, quer ver o pau torar. Então comenta aí, tamo junto. Mas segue o canal, se inscreve aí, vai valer a pena, tamo junto, valeu.